Olá, amigo internauta, então novamente aqui eu, Fred João, trazendo para vocês o Tocando Oculto, hoje com o nosso amigo Orlando de Freitas Júnior, o nosso ministro das Relações Exteriores e Interiores. Hoje a gente vai falar sobre aquele tema que a gente já deixou no Tocando Oculto, né, na página no Facebook, que é o filme Lucy. Aquele filme bem conhecido que apareceu em 2014, né, com a Scarlett Johansson, Morgan Freeman, que também deu muito o que falar, porque muita gente pensou que fosse ir para o cinema, ver uma grande salvadora da pátria, né, uma grande defensora dos fracos e oprimidos, mas na verdade ela foi um ser que sofreu uma experiência, e essa experiência que realmente levou ela a ter o 100% do conhecimento total do cérebro, né? Então, Orlando, a gente enumerou, na verdade, aqui, né, nessa semana, algumas takes, algumas cenas do filme, e eu quero que você depois me diga o que é relevante e o porquê, né, dessas histórias, né? A gente tem aquela primeira cena na Terra que ela encontra com a macaca, né? E antes de tudo tem aquelas células, né, se mexendo e tal. E depois, na sequência, a gente tem a primeira, que é a própria Lucy, né? A primeira primitiva, né, de todas, né? Então, o que a gente pode dizer? Tem alguma coisa ligada nas primeiras cenas que a gente pode colocar para o amigo internauta que tem a ver com essa história mais oculta? Sim, tem. Vamos começar pelo menos pelas células. Vamos lá. O legal nas células que começa, inclusive, da cor da célula. Se você prestar atenção na cor do inicial, ela vai ser a mesma cor da droga que acaba sendo colocada dentro da Lucy. É azul também. É azul, é a mesma tonalidade. E lembrando que quando tudo começa aquele círculo da célula que forma, e você com um ponto, aí a gente está falando até de primeiro logos, segundo logos e terceiro logos, do início da criação de tudo. Tá? Então, como você sabe, Fred, eu estudo o tarô um pouco, e aí você pode até levar naquela origem, da origem do arcano 1, que o arcano 1 do tarô, ele está falando aquilo que vem de mais sagrado, ele vai fazer isso daí na Terra, ou seja, ele vai dar o início, o pontapé inicial da raça humana. Então, quer dizer, a gente pode colocar como o primeiro trono, vamos dizer assim, naquela questão. Sim, o início uma representação do primeiro trono naquela parte da célula, com um ponto inicial de tudo, que é a partir daquele ponto inicial de tudo, que é o pontapé inicial. Que é legal que ele coloca isso justamente na primeira cena do filme. Exatamente, isso que eu acho muito relevante, porque realmente é absoluto, né? Onde depois se começa a pensar no relativo, onde origina todos nós, todas as células, né? E aí começa a ser a multiplicação, né? E depois o filme todo acaba fazendo a gente entender o porquê que se achou importante, né, essa multiplicação, e que na verdade é o repasso das informações da consciência e da inteligência, né? Bom, Orlando, a gente também tem mais uma outra cena aqui que é interessante, existe uma analogia entre os animais e os fatos, você lembra? Sim, né? lembro muito bem. A gente tem a Lúcia ali falando com aquele cara que foi um amigo dela, que ela já ficou com ele e tal, que na verdade ele embute forçosamente, né, a pasta no pulso dela. Exato. Agora essa questão, você lembra que tem essa simbologia do pulso, né, do engate da pasta no pulso, e também dos bichos com as cenas que vão passando entre a Lucy e o rapaz, depois entre a Lucy e o mafioso, né? Sim. Eu não lembro o nome, se o mafioso é chinês ou que... Olha, nessa parte o mafioso é chinês ou coreano, eu fiquei na dúvida. Também. Porque alguns trechos dá pra você notar que ele tá falando em chinês, mas depois ele fala em coreano, uma parte do filme ela fala em coreano. Fica bem confuso, né? Fica confuso, não consigo identificar se é ou não. Mas então, sobre essa cena exatamente, a gente tem alguma simbologia interessante? Tem uma simbologia interessante, porque no final ele tenta convencer a Lucy para fazer algo, e ela no fundo dela tá falando, não, eu não quero fazer. Até tem uma ceninha logo na hora, aparecendo rato na ratoeira, né, com o queijinho sendo atraído, ele tentando atrair. E aí o que acontece? Eu vi uma coisa interessante, assim, mesmo ela não querendo, ela tem que cumprir um papel na evolução. Parece que ela, mesmo ela não querendo, ela vai cumprir um papel na evolução. Mas em que sentido você fala? Bom, ela tem que realmente fazer a parte que ele não se propôs a fazer. Ele tentou e não conseguiu, não é isso? Digamos assim, a parte consciente dela está dizendo, tem alguma coisa errada aqui. Ela sentiu dentro, porque a primeira coisa do ser humano é autopreservação. Morgan Freeman vai falar isso mais na frente. Mas é autopreservação. Então dentro dela ela está batendo algo, olha, não está correto alguma coisa aqui dentro. E aí, mesmo assim, não querendo, ela fica, porque ela podia pegar, virar as costas e realmente ir embora. Mas algo parece que segurava ela ali. E o clímax foi quando ele coloca o bendita da algema ali,
na cor. Quando ele colocou, ela falou, não tem mais opção. E ele convence ela exatamente que aquilo é fácil para ela poder fazer e tal. E antes até de quando ela vai entrar, até a blusinha, você até citou para mim, conversou comigo da blusa de onça, né? Aparece o leopardo. Aparece o guepardo lá, com aqueles da África. Então, e é a mesma coisa assim, justamente naquela hora vai chegando quem? Vai chegando os mafiosos. Então ela é a presa, ela aquele tipo de viado, não lembro o nome direito daquele lá, daquele animal, ela é aquele tipo de animal. Porque a simbologia foi bem clara, né? Porque foi bem clara. Os felinos foram chegando, e inclusive quando o mafioso chegou, ele chegou cheio de sangue, né? Sim, ele chega, ela conhece ele cheio de sangue, ou seja, uma coisa bem animalesca também já para refletir a diferença dele, o poder dele, que ele era o predador. Exatamente. E ela era a presa. E ficou claro isso, né? E tanto que ela, todo momento do filme, desde o início, ela começa muito aquele papel de presa e assustada, né, exatamente com isso. Exatamente. A gente também tem aquela outra parte onde depois ele ficou meio sem paciência, então pede para outra pessoa ser o porta-voz, né, na verdade fazer a parte de interpretação entre a Lucy e o mafioso. E aí ele passa o código, ela desesperada não sabe do que está se tratando, mas aí ele explica, não, na verdade ele já te deu o código, então abra a pasta, né, para ver o que tem. E o número é 140. De repente, olha, esse número 140, de repente, se a pessoa olhar ao primeiro momento, pode falar que não tem nada. Às vezes você tem que olhar com um olho de, digamos assim, da pessoa que procura, do buscador. Geralmente esse é o olho da pessoa do que você pode chamar de um iniciado. O iniciado é aquele que procura alguma coisa, do peregrino que vai em procura de algo. Então essa pessoa tem até um olho diferente, ele procura ver, pô, mas por quê? Talvez, consciente ou não, eles colocaram um código 140. Então tem alguma coisa assim forte nesse número? Se eu for levar para um lado do tarô, eu tenho o arcano 1, que já falamos no início, que inicia tudo. Você tem o arcano 4, que ele é também a representação do arcano 1. O arcano 1 seria como Deus, digamos assim. O arcano 4, a representação dele na Terra. E aí você também tem uma soma, que você tem a soma geral que vai dar um 5. 5 como arcano, você pode ver, ele tem uma representação como signo, mas uma representação maior como justiça divina. Algo divino. Por isso que eu falei que de repente, mesmo ela não querendo, ela tem um papel na evolução, ela acaba tendo um papel. Né? Então esse código que está ali é um código interessante, que no final você acaba tendo uns arcanos, e você pode até ter o arcano 14, que é um arcano que todo mundo acha que é a temperança, que é aquela coisa de calma, não. Mas ele é muito envolvido por algo maior por servir, por vir algo maior. Entendi, então é bem interessante mesmo, né? Sim. Agora a gente também tem o Dr. Samuel Norman, que é o Morgan Freeman. Sim. Né? Que ele fala da mente e que na verdade a gente só atingisse esses 10%, mas o que seria da gente se a gente atingisse o 100%? Coisa que nem ele sabe responder, na verdade, né? Mas aí ele fala do golfinho, que na verdade é um ser muito especial, porque também tem um sonar muito bem acoplado, enfim, ele começa a fazer um panorama diferenciado ali, e depois ele fala sobre essa tal enzima CPH4, que na verdade é aquela que tem a cor azul, e ele fala no filme que depois da 6ª semana de gestação, esta é a enzima que vai dar toda aquela propriedade de criação para o feto começar a se desenvolver. Sim. Como se fosse uma bomba atômica. Quer dizer, essa célula, essa enzima, ela realmente existe, Orlando? Ela tem alguma simbologia entre essa sigla CPH4? O que a gente pode dizer disso, hein? Tá, voltando só um pouquinho quando ele tá na explicação, uma explicação maravilhosa que ele dá, ele falando que os animais geralmente usam de 3 a 5% tudo. O interessante é o seguinte, o que tem um animal que o animal tem? O animal tem um instinto. Até no filme ele cita, eles dão a inteligência como um reflexo. Mas o animal, ele existe a inteligência do animal. A inteligência do animal vem da onde? Da alma grupo dele. Então, porque o que acontece? Pelo instinto, que você pode considerar uma inteligência, o animal, ele sabe, um pintinho sabe o que tem que fazer. O pintinho sabe o que ele tem que comer, porque a mãe, na verdade, a fêmea dos animais, ela não mostra tanto. Ela mostra, não conversa, não tem nosso raciocínio. Já vem tudo embutido, já vem embutido. Já embute essa inteligência em você e embute através de onde? Através do instinto. O ser humano, quando ele ganha a alma individual, ele já passa para ter uma inteligência própria. Entendeu? Então nessa parte ele já faz essa colocação, é muito interessante, porque o ser humano ele já perde.
Então talvez por nós perdemos essa parte do instinto que a gente tem, que é o tudo correto, o tudo certo, que até Lúcio cita várias vezes a conexão de tudo. Então quando você tem alma grupo, você tem a conexão alma separada, começa a ter, a gente parece que perde isso, a gente tem que ganhar de novo, mas com consciência, sem animalidade. E aí ele fala já, a gente está entrando no CPH4. Esse CPH4, até eu vi alguns comentários, algumas pesquisas falando do filme, não existe o CPH4 com esse nome. Existe sim uma enzima inicial que dá o pontapé inicial, na sexta semana de gravidez, eles até falam na parte óssea e tal, mas a gente pode concluir que ela deve ser muito mais forte isso para dar o pontapé inicial para tudo. A gente acredita que isso tem fundamento mesmo, porque sim, precisa realmente a criança, essa injeção toda de ânimo e de vida, ela tem que chegar num ponto X da gestação para conseguir realmente explodir como ser humano. Lembrando que nem a célula, você tem um ponto que está ali, quando vai, logicamente que vai ter a fecundação, você é um ponto. Isso é a mesma coisa, a representação até do Big Bang, que você fala, pum, aquela explosão. Então, ali a CPH4, ou que seja, que tem um nome, mas eu não consegui encontrar um nome definido na ciência, existe essa enzima. Então ela dá o pontapé inicial. Mas aí até pesquisando isso, eu encontrei até uma referência de uma outra enzima, que é IDO, porque essa enzima o que é que faz? Como 50% da genética da mãe, 50% da genética é do pai, então você tem um corpo estranho, como a genética 50% diferente do seu corpo. Então essa enzima que realmente existe, até quem for médico pode saber disso, obstetra vai saber disso. Existe essa enzima que é liberada para que o quê? Para que a mãe entenda, que o corpo da mãe entenda que aquela criança não é um corpo estranho. Para que não esteja ataque, nem nada, para tentar se defender. Isso é uma coisa que eu achei interessante. É mesmo. Nesse ponto. E também até a parte do CPH4, eu fiz até uma brincadeirazinha. Eu peguei as letras do CPH4 e fui dando uma olhada onde. Eu falei, já que é letra, eu fui dar uma olhada na Cabala. E eu tenho essas letras na Cabala, que foi me dando alguns arcanos. Por exemplo? O C me deu o arcano 11, né? O arcano 11 é o arcano da alma. Olha que interessante. A alma da Terra, a alma de todos os seres humanos, é o arcano, que é um planetário. E ele vai olhar o que? Exatamente, ele vai julgar e ele vai olhar todos os planetários, tudo aquilo que foi feito que o ser humano fez. Interessante por isso. É interessante mesmo. Aí eu tenho o PH, que dá o arcano 17. O arcano 17 é o arcano de modelo de tudo. Ele dá o tom de tudo, dá o tom da humanidade. E ele faz exatamente o que? A parte da fecundação. Porque ele fecunda ao mesmo tempo com a sua ânfora a água e a terra. É bom deixar nosso amigo internauta também ciente disso, que você quem quiser ter uma consulta sobre tarô com muita propriedade, inclusive o Orlando ele faz isso, né, frequentemente, né, Orlando? Ele ministra palestras, workshops nesse sentido, porque também tem um grande conhecimento através até do professor Ademar Ramos, que nos deixou esse conhecimento, que já vem pela teosofia, pela hipnose e tal. E quem quiser então depois consultá-lo, é uma coisa interessante, e você trouxe com muita inteligência pra gente essa questão, porque parece que é por acaso, mas não é, né, Orlando? Parece que, até às vezes a intuição parece que chega para a pessoa, porque escreveu o filme, o enredo, e ele nem de repente pode saber que tem um outro sentido atrás disso escondido, né? Sim, sempre tem, porque muitas vezes a pessoa ela pode acessar o diretor do filme, quem vai escrever, então ele acaba acessando, ou seja, o inconsciente coletivo, ele acessa um arquétipo, ele acessa alguma coisa da verdade, do tudo que está lá. Porque se a gente for levar em conta que de repente o tempo pra gente, o nosso tempo, é um sentido, mas para num espaço você não tem o mesmo sentido de tempo. É diferente. Então são coisas diferentes. Então nesse sentido assim, você pode ver que tudo acontece ao mesmo tempo. E ainda voltando lá, que nem as letras, eu tenho o arcano 4, tudo que dá uma soma numérica. Aí quando eu somei tudo, o que eu fiz? Eu dei uma somadinha em tudo e dei o número 104. O 104 que acaba sendo o mesmo código, se você for jogar aquela brincadeira de números. É mesmo, dá 5 também. Exato. Que e vai dar 140. É igual da pasta, 140, só que em sentido diferente. Curioso isso, hein? Exatamente. E aí ele fala que, sabe, na sexta semana de geração é colocado isso, que nem a gente já falou. Então é uma informação legal. E é exatamente esse CPH4 me chamou a atenção, que eu fui lá e encontrei um ponto nisso daí. O Orlando, tem alguma coisa a ver com a cor, por ser azul? Olha, tem uma coisa assim, vamos identificar o azul. Por que o azul? O azul, assim, a nossa próxima etapa, digamos assim, seria numa parte de Vênus.
Você já fez até alguns programas, até com nosso querido Ademar, falando dessa parte e tal. Então, nosso próximo pulo seria uma relação já com o planeta Vênus. E a cor de Vênus é azul, o tom de azul. Eu achei interessante porque justamente foi colocado esse tom de azul. Então pode ter uma relação disso para uma coisa do futuro. Porque hoje em dia também se fala muito sobre as crianças índigo e cristal. Exato. Então, de repente, nessa analogia não está por acaso também, né? Também não está por acaso e acabou falando isso exatamente desse azul, índigo, cristal, que é exatamente para uma referência já para o futuro. Legal. Bom, amigo internauta, então também temos aqui a participação do amigo Aloysio Ferreira Calçada, também, que é um grande figura aqui, que estuda essa questão teosófica, que é da eubiose, um grande amigo. E aí ele começa a falar, então, que logo no início do filme podemos perceber nitidamente e fazemos uma analogia direta com esta máxima de JHS. É preciso aprendermos a enxergar o bem no mal e o mal no bem. Interessante, né? Depois, refiro-me ao enredo da história, ou seja, o que aconteceu com a Lucy à primeira vista, quer dizer, a visão humana, né? E foi o mal, através da insistência daquele amigo aloprado dela, que colocou, na verdade, a força no pulso dela. Ela estava retumbante em entregar a tal pasta, mas acabou não tendo opção. E, então, poderíamos chamar isso de destino? E como fica o livre-arbítrio? Depois ele continua. Também poderíamos fazer uma analogia com o Judas bíblico, sendo que o mesmo é considerado até hoje pela maioria das pessoas como o traidor, porém bem sabemos que não é bem assim. E se não fosse ele, não teríamos se consumado o tal qual o amigo da Lucy. Algo que muito me chamou a atenção foi quando o cara chutou a barriga dela e estourou o saco que havia introduzido na sua barriga. Depois de todo o processo, né, de dor e de absorção da droga, ela passou então a ter 20% da consciência, mas o interessante, ao meu ver, foi a postura que ela tomou ao sentar-se. Então ela tomou uma postura iniciática. Eu não tinha percebido essa questão, é verdade, né? Fred, achei muito importante compartilhar este breve trecho contigo, pois, a meu ver, o mesmo tem muito a ver com o fato da personagem principal do filme ser uma mulher. Pegando o gancho do fato dela ser mulher, a relação do nome dela com a da primeira mulher, né? A outra, Lucy. A cena em que elas se encontram quando Lucy adquire 100% da consciência e navega por entre as dimensões, indo ao passado pré-histórico da humanidade, quando ela, a Lucy consciente, estende o seu dedo para a Lucy primitiva e a inconsciente. Então é nítida a ligação desta cena com a grande pintura de Michelangelo, o toque de Deus entre Deus e Adão, tão bem ilustrado na pintura, que conversamos também juntos, né? Maravilhosa essa cena, ainda mais por se tratar do feminino, pois ele é o elemento gerador de todas as coisas manifestadas ou não. Então é isso. Então, obrigado, Aloysio, por participar com a gente aqui, mesmo via texto, né, aqui na internet. E a gente continua, então, nosso bate-papo aqui sobre a Lucy. Né, Orlando? Sim, exatamente. Então, e o Dr. Samuel, ele fala que a célula tinha duas funções. Ela podia, de repente, guardar todo o conhecimento e ficar com a imortalidade, ou, de repente, passar essa história para frente e fazer, então, essa reprodução, se o habitat for interessante, favorável. Então, quer dizer, na verdade, ele já começa a preparar todo o ambiente, que é a partir daí que começa o filme a fazer sentido, porque ganhar os 100% do cérebro, né? Exato, porque na verdade ela começa a estar num ambiente hostil e ela procura imortalidade. E isso é muito legal no filme, porque ela está querendo a imortalidade, porque ele falou isso, na hora dá para você notar bem o contraponto. Que ela está em busca da imortalidade, então ela está querendo fazer aquilo, ela está querendo se proteger, ela está querendo avançar na vida. E outra coisa assim, uma coisa interessante, que ele fala da célula, mas quando você morre, você leva a informação dos seus corpos. Então. Existe, digamos assim, um ponto, a grosso modo, existe um ponto no seu corpo físico, um ponto no seu corpo vital, um ponto no seu corpo astral e um ponto no seu corpo mental. Então esses pontos armazenam todas as informações que você teve dessa vida e ele vai levar, lógico, para você aproveitar isso. Então quando ele está falando da célula, dá brinco para fazer esse relacionamento com isso, que você tem um ponto que você leva e a célula faz isso. Ou seja, tudo se repete, Fred, assim, a todo momento, digamos assim, para quem
acredita em Deus, uma força superior, alguma coisa, a natureza, ou mesmo que ele fala só acredita, natureza sim, mas a todo momento ela se repete, ela diz a mesma informação e ela passa a mesma informação, de formas diferentes, mas ele passa essa mesma informação, que é onde que ele está falando bem desses registros. É interessante mesmo, e isso que você falou é uma coisa importante, porque lá na frente a gente vai entender essa coisa do registro, né, ter ficado mental, astral, isso aqui. Quando ela começa depois, né? A gente na frente vai falar sobre isso. Ela põe a mão na pessoa, depois ela vê tudo, né? Lembra? Como já estiver sentado no ponto bindu. Mas isso é lá na frente. Agora a gente vai falar sobre aquela outra analogia também que se fez sobre os neurônios e as estrelas. Você lembra que ele fez? Então ele colocou um pouco do macro junto com o microcosmos, fazendo uma analogia interessante, né? Porque fala exatamente sobre essa coisa da procriação também lá em cima. E aí tem uma outra parte, exatamente nessa parte que a Lucy acaba ganhando os 20% de consciência. Exato. Né? Olha, aquela cena que também pela quantidade de droga, imagina, um efeito de uma bomba atômica, ela sobe realmente, ela perde a noção de tudo, ela sobe pela parede. É, porque foi aí que estouraram, que exatamente. Ela foi chutada, que estourou, na verdade, a droga dentro dela, né? Aí vem aquela relação de novo, daquele boom, né, do Big Bang, dentro dela. E aí ela sobe, ela perde a consciência e tal, e ela volta. Quando ela adquire, ela já começa a ter 20%, com esses 20% ela já começa a ter contato do corpo dela. Então aquela sensação de medo dela perde. Porque quanto mais você tem consciência, quanto mais você vai adquirindo inteligência, você passa a ter menos, não é menos emoção, mas você passa a ter, digamos assim, com mais consciência e mais razão. Tanto que você pode notar que ela não está sendo mais afetada pela dor, ela mata os caras lá, ela até tem uma bala, ela tira a bala de dentro dela, ela não sente dor. E como? Ela pega, ela analisa, e se você vê, ela tem um momento de fome. Então. Esse momento de fome, eu não sei se você lembra, teve um seriado muito antigo do Flash. Então o Flash, quando ele gastava muita energia, ele tinha necessidade de comer muito, senão ele morria. E parece que ali ela teve aquele gasto de energia, ela comeu loucamente, ela comeu de tudo, comeu, bebeu e tal. E ela não era uma pessoa que você pode ver acostumada com arma, mas ela já tinha consciência da arma. Exatamente. Ela passa a ter consciência de tudo em volta dela. Então ali naquele momento ela tem a consciência, sim, do tudo que acontece. Então ela tem a consciência, basta o primeiro momento para ela ter consciência. Orlando, você acha que pode ser agora o momento de a gente começar a entrar naquela analogia entre a escada de Jacó e a relação de porcentagens do cérebro? Já dá sim, já dá, porque já começa aquele ponto do ser humano estar subindo degrau a degrau. Quando você vai adquirindo consciência, na verdade, ali eles colocam no filme como 100% do cérebro. Tá? De repente, depois até um outro assunto, porque na verdade muitas coisas do cérebro, dos pensamentos, se processam dentro do cérebro. Se processam no corpo mental. Dentro do cérebro, a parte física e se processa muito fora. Então você tem uma ideia, se digamos de repente fosse uma coisa, um filme, uma realidade, se uma pessoa pudesse ver a aura dela, imaginou como viria o corpo mental dela expandido naquela hora. Seria gigantesco por causa daquilo. Mas sim, dá pra gente já fazer essa relação com a escada de Jacó e a subida dela. Então, mesmo sabendo que a gente está num momento quaternário, que a gente tem um corpo muito ainda pouco trabalhado para que essa escada consiga dar todos os efeitos, porque cada vez que você tem essa proporção, né, de subida da escada, você também já está com outros corpos um pouco melhores do que este. Sim, porque o corpo... Para conseguir com que o cérebro trabalhe na medida certa. Né? Exato, o corpo ele tem que funcionar juntamente com o corpo. Então, conforme você vai adquirindo consciência, quando vai indo, o ser humano vai tendo um processo de evolução. Nós passamos num meio bem leve, como se fosse bexigas, até aquele desenho antigo, Barba-Papa, aquelas bolinhas, ou os herculoides, Gloop-Glip. Então você passa daquele momento, vem se solidificando, ganha o máximo e você vai voltando. Conforme você vai voltando, você também, o corpo vai adquirindo consciência, o corpo também vai mudando. Ali, coitada, dá até dó dela, porque ela continua com o corpo físico, só que a consciência não, a consciência dela está aumentando. Para quem é um pouco leigo nesse assunto dentro da teosofia, sobre essa questão da escada de Jacó, são potencialidades, né, que os seres humanos vão ganhando na medida que vão evoluindo, né, nas etapas conscienciais, né, das reencarnações, e vão se melhorando como essência mesmo, como ser humano. E depois até não é mais ser humano, né, até se tornar divindade. Mas assim, dentro dessa escada a gente consegue perceber que a Lúcia aqui, ela já tem o domínio das ondas magnéticas,
Eletromagnéticas, ondas elétricas, ela já consegue fazer as visualizações das pessoas falando no telefone, já aquelas conexões com satélite e tal. E ela também consegue enxergar assim, essas comunicações, como isso acontece. Então, para ela, deve ter sido uma loucura o primeiro ponto, né? Primeiro impacto. Né? Depois a gente tem ela indo para o hospital, e aí ela vê, aquela cena muito engraçada, muito interessante, porque ela entra para tirar a bala, na verdade ela tirou a bala de dentro de si, com a mão, logo depois que ela comeu, né? E jogou fora, a gente percebeu que ela não tinha dor nenhuma, porque ela chegou, tirou imunidor. Depois ela comeu, e pegou as armas, foi pegar o táxi, perguntou pro cara friamente, você, né, sabe dirigir? Fala minha língua? Ela falou minha língua. Né? Ela atirou na perna logo direto porque ela já eliminou o cara da jogada. O cara da jogada. E intimidou o outro porque o outro ver se fazer essa ponte com ela. Então ele foi e levou até o hospital, e nisso ela consegue enxergar isso que eu falei, né? Sim, ela já consegue traduzir, de certa forma, ela tem noção do que está querendo ser dito ali, das escritas, do letreiro, e tem a noção. É interessante porque está em chinês, ela consegue já codificar a língua dela e tal, né? Aí ela vai e entra até a cena do hospital, dentro do hospital realmente, né? Como vocês já acompanharam, e depois ela vê, quando ela entra numa sala de cirurgia, ela vê um cérebro exposto ali, que é do paciente que está sendo tratado ali na mesa do lado. E ela vê na conexão neuronal ali dos cérebros que tem a parte ali que está com tumor e é irreversível, né? Irreversível. Ela consegue perceber aquilo, dá um tiro friamente no cara, mata o cara e ela explica depois para o médico que realmente não adiantava curar porque aquilo lá ia ser fatal do mesmo jeito. Então ela consegue dar um pulo nessa etapa até a gente, para o nosso entendimento, fala, mas que mulher mais fria, que mulher mais sem, né? Mas na verdade ela já estava tão consciente dessa realidade que para ela foi normal fazer aquilo, porque um ser mais avançado faz isso mesmo, né? Porque assim, naquela situação, ela olhou a situação, o cara ia ser operado e tudo, e morrer, né? Ia acontecer. Aí, lógico, todo mundo fala, então muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas de repente ele podia viver um pouco mais, de repente tal. Mas para a situação dela ali, ela analisou, ela falou, não, ele vai morrer. Então, aí, amigo internauta, ela foi fria. Foi fria, se você analisar, ela foi lógica, digamos assim. Ela foi lógica, ela foi racional, né? Ela foi racional, totalmente. Chegou aí, então a única forma de ela conseguir resolver o problema foi intimidá-la com arma. Sim. Aí os médicos intimidados então resolveram operar, mas aí que tá, ela estava sem dor, porque na verdade, vai ter que ser assim para ser mais rápido, não sei o que, não, tudo bem. E enquanto isso ela pegou o telefone e começou a falar com a mãe, lembra? E essa é outra cena bem emblemática, né? Porque ela começa a relatar aí exatamente um pouco desse parecer desse cara de Jacó que a gente está simbolizando aqui, a gente está fazendo essa analogia aqui para vocês, que é exatamente de como a pessoa consegue entrar nesse registro, né? Do ponto bindu e tão além, vai entrando até o momento do feto quase, né? Ela entrou nesse momento, tanto que tem aquela parte da dor que ela não sente, um dos processos da dor que vem. A dor que você sente no corpo vai para a medula espinhal, sobe, vai para o cérebro informa. Tanto se você quer fazer um teste, se você tiver vontade de espirrar, dá um beliscão em você mesmo, que a dor vai chegar primeiro do que a sensação de vontade de espirrar. Quando você for espirrar, quando alguém for espirrar, faz esse teste. Você vai, dá um beliscão. Você vê que o que acontece? A dor chega primeiro. Muitas vezes, algumas vezes a pessoa no hospital, algumas enfermeiras, o paciente está dando banho no paciente, às vezes é involuntária, do cara ele pode ter uma reação. Às vezes elas dão um beliscão, porque também a dor chega primeiro que o prazer. Olha que legal, né? Então ela isolou ali. Por isso que ela não sentiu dor, porque no final você isola. Se a pessoa tiver a capacidade de fazer isso, ela pode suprir a dor. Tanto a diferença que muita gente fala, nossa, que maravilha fazer isso. A dor, na verdade, é um sentido de também te ajudar. Você tem a dor para te ajudar em tudo para descobrir que você está doendo, senão você pode ter outros problemas. Mas no caso dela, como ela tinha pleno controle do corpo, então ela já inibe a dor, ela tirava a bala, tanto que na sala de operação, quando ela está lá conversando, que ela fala com a mãe dela, aí ela lembra de tudo. Que é muito legal, né? Exato, a sensação dela está maior ainda, então ela lembra do gosto do leite da mãe dela, ela lembra do gato que ela tinha, então ela tem a noção de tudo todo. Agora a pergunta que eu faço para você, Orlando, aí você sabe que a gente já sabe no filme que ela se emociona. Sim. Aí ela que parecia ser uma pessoa muito fria quando chegou e matou o paciente e jogou fora da cama, né? Ela conseguiu realmente passar um pouco de humanidade aí. Só que aí também tem aquela coisa dela ter falado com a mãe. Tem alguma simbologia nisso? De ter ligado para a mãe, não ter ligado para o pai, não ter ligado para o avô, sei lá. Tem alguma relação dessa coisa de ter falado com a mãe, de ter ido até esse ponto ou não?
Olha, se a gente for colocar numa simbologia, é que o primeiro ser que veio na face da Terra é a mulher, sempre tem que ser a mulher. Então, aquela geradora, história, né? É geradora. Então, ela foi ligar justamente para a geradora. Você tem um laço muito grande com a mãe por causa do cordão umbilical. Então, queira ou não queira, por mais que você tenha relação com o pai e tudo, mas o contato maior é com a mãe. Então, ela justamente foi lembrar da mãe e até para a mãe passar a informação. Tudo. E ela falou, primeiro ela falou a coisa, eu amo vocês. Mesmo ela foi muito lógica e racional na hora que ela viu o paciente que ela deu um tiro, mas ela foi muito emocional e muito amorosa na hora que ela lembra da mãe e ela conversa com a mãe dela, agradecendo de tudo, e ela conta os detalhes de tudo. Então ela teve aquela lembrança afetiva. Aquela lembrança fica dentro da gente, só que fica lá no inconsciente. Muitas vezes você não acessa o inconsciente, mas ali ela, como ela tinha plenos poderes, ela acessava o inconsciente dela quando ela quisesse. Então, aí depois a gente tem uma outra cena que ela vai até a casa do mafioso, né? E depois ela chega, ela consegue perceber quem é quem, consegue matar todos os comparsas dele, e aí chega até ele, e é engraçado porque ele está ouvindo música com os olhos fechados. Sim. E depois eu vou te perguntar sobre essas simbologias. Olho fechado, ouvindo música, mãos na cadeira, ela entrando e cravando uma faca em cada mão. Isso eu achei assim, bem interessante, porque tem a ver com, né, realmente ela fez um movimento de crucificação, né? Na cadeira ali. Ela colocou as facas em cima do cara e começou a falar sobre o processo de dor, né? De transformação, né? Que ele vai notar a dor, porque a primeira coisa, lembra que eu falei pra você que a dor é a primeira coisa que vai lá pro cérebro? E um pouquinho antes, quando ela sai do hospital, aquela hora que ela saiu do hospital, que ela estava indo para o mafioso, ela olha para as árvores, ela vê todo aquele sistema de xilema e floema, de subindo, de troca de substâncias, que aí é mais uma coisa que prova que o ser humano é uma consequência do reino mineral, vegetal, animal e por último que vem para o reino dele, que é o mineral. Tanto que ali o vegetal, se você vê as artérias do nosso corpo fazem a mesma função. E ela viu aquilo. Então imagina ela começar a ver aquilo, então ela cada vez mais ela vai subir na escada, ela vai adquirindo consciência. E aí ela vai até o mafioso e você vê que na hora que ela chega com duas armas, que ela puxa das costas, duas armas, e aí ela tira, ela tem a noção exata aonde estavam os capangas. Exatamente. Ela tem a noção exata dos capangas, ela não tem muito trabalho, porque a noção de espaço-tempo ela já tem total. E quando ele chega lá, o cara está sendo cuidado das mãos, aquela riqueza toda. Então você dá uma olhada no seguinte, no início, quando ela é logo presa, quando ela vai entrando na sala, ela olha para cima, ela vê um dragão lá em cima, né? Como se fosse para um dragão do mal, digamos assim, para comer ela. E agora ela entra de uma outra forma. No início ela entrou como presa. É legal essa relação de predador e presa do início, porque a presa virou predador. Quando ela entra, ela consegue matar todos os mafiosos, aí ela mata os mafiosos e ela encrava as duas facas na mão dele para segurar ele ali como explicador. Nas costas, o interessante é assim, nas costas da moça que estava cuidando dele tinha uma tatuagem de uma caveira. É verdade. Tinha uma caveira. Se você levar para um lado, na verdade a caveira o que é? É a renovação de alguma coisa. Ah, é? Você pode interpretar da caveira. Você pode colocar, porque muitas vezes a caveira não significa morte. O que é a caveira? A caveira é o fim de tudo. É o fim de tudo. Morreu tal, mas você tem uma renovação, a natureza se renova. Então se tem ali, estava bem marcada, porque ela estava com as vestes assim meio arqueadas e tinha justamente uma caveira. Lógico que muita gente pode interpretar ali, aquilo como morte, como uma coisa ruim. Você tem os dois lados, sempre tem os dois lados, mas você pode interpretar que vai ser uma etapa que vai mudar, que ela vai acontecer alguma coisa diferente. E acontece, o que ela faz? Ela pega as duas facas, coloca lá, mesmo que você até lembrou para mim, que ela não tem consciência, ele não tem consciência de entender ela, porque ele fala uma língua diferente dela. Mesmo assim, é como se ela falasse para o inconsciente dele. O inconsciente tem a noção de tudo. Quando ela coloca os polegares aqui na testa, né? Na testa dele aqui, ela vai dentro do cérebro dele e vê. Aí vão perguntar, poxa, mas por que ela não fez isso com ela mesma na hora para ver tudo? Ela tinha uma visão diferente. A posição que ele estava na hora, mafioso, ele estava numa posição calma, tranquila do outro lado,
E ela estava na outra posição como presa ainda. Então, naquela posição que ele estava, tinha visão de tudo, porque ele deu os passaportes, então ele estava vendo tudo, tanto que a cabeça dela também foi coberta, e ele tinha 100% de tudo. Por isso que ele foi a fonte da visão que ela precisou para descobrir onde estava cada mula, né? Exato, ela descobriu cada mula. E aí que você vê que o inconsciente ele tem 100% de tudo. O seu inconsciente. Se a gente pudesse acessar isso, você até mandou uma matéria muito legal lá da Identidade Burn. Ah, sim, sim. Aquela informação é assim, toda vez que você tem uma informação que na Identidade Burn, então o que você está usando o inconsciente para ajudar ele? Porque o inconsciente capta tudo. E conforme o treino que você vai fazendo, é a mesma questão da visão periférica que você tem aqui, você põe a mão aqui e você enxerga. Se você começar a treinar essa visão periférica, te ajuda muito. E ela abre não só o caminho visível. Visível para o invisível também, que você começa também. Então são informações legais. Então você vê que essa informação é bem coerente dentro do filme. Interessante. E também você viu que ele não tinha visão nenhuma depois que ele foi, antes de ele ser ferido, né? Depois que ele foi ferido nas mãos, como se fosse uma crucificação, né? Aí, e ela, inclusive ela usou punhal, né? Tem uma simbologia também, né? Porque ela colocou nas mãos o punhal. Ela colocou nas mãos e ele ficou totalmente sem ação. Ficou meio crucificado mesmo. Ele ficou realmente ali acuado, né? Bom, depois a gente tem essa outra cena que ela já sai dessa questão dos 20 e poucos por cento que ela tinha. Sim. E agora já ganha os 28%. Sim, exato. E quando ela ganha os 28%, então a gente encontra ela chegando até a casa da amiga dela, né? E acessando o computador, e com aquela rapidez que... Absurda, que eu gostaria. Que é maluca mesmo. Mas no primeiro momento da cena é interessante, porque a gente vê aqueles flashes luminosos no momento do abraço que ela dá para a amiga. Depois, lá na frente da despedida, ela fala que ela dá uma receita em chinês para a mulher, né? Para se tratar dos rins que estão funcionando ruim e do fígado que está ruim também. E aí ela não entendeu também por quê, né? Ela conseguiu passar esse recado, mas a gente fez aquela analogia que a leitura dela foi tão rápida e tão completa, né? E essas coisas que é legal a gente passar para o internauta, são possíveis, claro, né? São possíveis. Mesmo a gente ainda não sendo nem ressuscitado, né, Orlando? Exatamente, para você ver. Tem gente que consegue ler o aura, ela consegue ler o aura da pessoa, tem gente que faz iridologia. E quem lê o aura fala, você está com um problema aqui, ali e tal, a pessoa consegue fazer isso. E muito da medicina chinesa também é por toque. Eles com 3 dedos aqui no pulso, ele fala e ele faz umas perguntas para você e faz... E aí você vê como está tão avançado que no sentido que ela já pega o sentido de tato, que ela põe a mão ali neles, na amiga, e tem noção do que ela precisa. Sim, claro, completamente. Assim como ela pegou no cara e descobriu Sim, tudo, exatamente. Ela tem a noção. E aí ela passa isso, faz a receita em chinês, para que ela pudesse cuidar e fazer, porque ao mesmo tempo ela estava lendo todo o trabalho do cara, né? do médico lá. Samuel Norman. Eu não lembro a quantidade de páginas que ela vê todos ao mesmo tempo. 6.000 e poucas páginas. Mas realmente foi maravilhoso quando ela começa a ler computador. Eu queria fazer isso com aquele computador ao mesmo tempo e ver esse sentido. Não deve ser igual ao nosso, né? Sistema tão ruim ela deve ter modificado, ela não mostrou, mas ela deve ter modificado alguma coisinha, né? Uma coisa assim. E aí essa cena é interessante porque depois ela se despede da amiga e vai embora, né? Depois então ela vai para... Como ela viu que as drogas estavam circulando em um em cada ponto, ela resolveu ir para Paris. Exato. Encontrou aquele capitão Del Rio, né? Aí tem outra coisa interessante, porque ela também já não está com o mesmo cabelo, ela já se mudou, ela já se transformou, né? A própria mente dela já construiu novos átomos, já conseguiu começar a mudar a própria forma visual dela, né? E ela fala até a distância com o capitão, né, pelo telefone, e sabe exatamente que ponto que está a caneta, que ponto que está o papel, fala para ele quem são as pessoas, e manda escrever tudo direitinho. Então, quer dizer, ela já consegue abrir uma tela mental. As pessoas vão falar, pô, mas isso é coisa de filme, isso é coisa de tecnologia futurista, não sei o que e tal. Na verdade, Orlando, a gente sabe que pelos processos iniciáticos, existe essa escada de Jacó que a gente começou a falar no começo do programa, que na verdade é um começo, já é um caminhar, é uma escada que começa a subir para essas potencialidades, né? Porque cada chakra trabalhado te dá possibilidades. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre esses chakras, esses iniciais, que começam a fazer efeito e fazer sentido essas capacidades da Lúcia aqui. Olha, no caso da capacidade da Lúcia, pode falar que ela começa a mostrar alguns poderes de adepto. Adepto. O adepto é aquele que já venceu todas as menções que você pode imaginar. Então ele tem a noção de tudo, de ser grande ao mesmo tempo, de ganhar a consciência do micro, do macro, do sentido, de materializar, de ter sentido de tudo.
Então ali ela começa a mostrar que ela tem essas potencialidades. O adepto já não tem mais os chakras como a gente, né? O adepto ele já tem um chakra já de cores diferentes, exatamente o chakra cardíaco ele tem um verde cana, que já é um adepto. Então aí já é um outro nível de consciência. Mas ali ela mostra que ela já começa a adquirir isso. Tanto que ela pega, muitas vezes a pessoa fala, pô, mas ela estava por telefone. Sim, se você notar, como é uma coisa tão louca se você pensar, que nem a televisão e o celular. A televisão, ela capta ondas e transforma em imagem. O celular, idem, você está conversando aqui e ele está mandando informação de lá. Se você notar, tudo, digamos, é físico, não no sentido físico que você encontra. Você pode ter o físico no astral, o físico no mental, então tudo tem uma conexão. Nós não enxergamos o ar, não temos muito esse sentido do ar. Como o peixe, de repente, ele não pode talvez não ter o sentido da água. Né? Para ele é uma coisa como se fosse para a gente para o ar, ele não tem muito sentido nessa questão. Tá. A gente depois dessa parte aí, eu acho interessante porque assim, ela ainda falando sobre isso, né, com o capitão, no aeroporto ela já ganha os 30%, né? Sim. E ela começa a ter aquela visão, né, das coisas, das pessoas, das mulas, e passa as mulas em fotografia para o capitão lá do outro lado, né? E também o cachorro que queria latir para ela, tá, ela olha para ele e ele recua. Bom, isso é fichinha para do que ela fez depois. Né? Mas enfim, essa capacidade, então ela conseguiu aos 30%. Depois ela estava dentro do avião, ainda com os 30% e fazendo com os computadores, cada um com a mão. Dois, né? Com dois, cada um dos computadores com cada mão. Depois ela toma, aí que está uma coisa interessante. Ela pega a champanhe, e na medida que ela toma, ela cai um dos portais de sabedoria, né? Sim, cai uns portais que está dentro da boca, que são os 32 dos dentes. Que são os de trás, inclusive, né? Vão caindo, né? E ela vai sentindo que está se desfazendo, né? Começa a entrar em outro estágio. Qual que é a simbologia dos dentes para o pessoal que não conhece essa área da teosofia? Um pouco dos portais da sabedoria. Qual que é a função dele? Tá, porque assim, na verdade, mesmo no crânio da pessoa, você tem 8 ossos na cabeça, com 14 na face, vai dar 22, que são os 22 arcanos. E dentro da boca, você tem os 32 dentes. São os 32 portais de sabedorias, que você também tem, em consequência também das costelas, das vértebras, lá, 32 vértebras, você está relacionado lá, que são onde sobe a Kundalini. Mas os 32 portais te dão gamas de consciência de tudo também. Então te dá consciência disso, inteligência, um grupo de informações absurdas. Olha, a gente está falando de uma história aqui, Orlando, que pode ser que realmente o cara que fez o filme não saiba de tantos elementos esotéricos, né? Iniciáticos nesse sentido. Mas é o que você falou, pode ter sido intuído, né? Exato. Mas o que é engraçado porque cada parte que a gente pega do filme para estudar e para falar para vocês, tem um sentido iniciático muito interessante que faz uma junção né, muito interessante com o conteúdo, com o que o filme representa. Então eu acho assim, pode ter, a gente fala que é por acaso, entre aspas, né? Sim. Mas que faz sentido, faz, né? Sempre faz sentido. Você vê que o filme te dá um sentido. E legal que ela começa, depois desse ponto começa a cair os dentes, cair tudo, tal. Porque também tem um sentido. Ela está indo para o quê? Para imortalidade. Lembra que o Samuel Jackson falou no lá... Samuel Jackson não, o Morgan Freeman. É o Samuel Norman. É o doutor. Que ele fala no sentido de imortalidade, que ela procura imortalidade. Naquele ponto ela já está se desfazendo, indo para a imortalidade. Mesmo com 30%? Mesmo com aquela quantidade de 30%, ela já começou de 30% a 40% a se desintegrar. Ela já começa a ter acesso ao todo, ela já começa a fazer... Porque tem uma coisa assim, talvez essa ideia fosse meio por aí. Ela começa a abrir a visão disso, eu acho. Exato. Porque o sentido vai estar lá na frente, né? De ela poder estar fisicamente lá em contato com o todo. Mas agora ela já abriu a visão disso, né? Ela já está em contato com o todo. Aí a gente tem ela com os 40% onde ela cai os dentes e começa a se desintegrar, né? E aí depois os 50% ela já acorda no hospital, né? E começa a sair. E aí foi até uma cena engraçada, né? Que ela começa a entrar no hospital e todos aqueles guardas junto com o capitão Del Rio acabam ficando adormecidos, que ela dá aquele sinal com os dedos, que ela levante as mãos. Ela levanta só um pouco os dedos e todo mundo já desmaia ali, né? Desacorda mesmo. E ele fica sem balas, coitado, fica sem munição, ele fica com aquela cara de tacho, né? Então a gente está ganhando a ideia de como é
a potencialidade, na verdade, de quem começa a trabalhar os chakras, porque é um trabalho de chakras. É um trabalho de todos os chakras, digamos assim, se você fosse ver, todos eles acho que acenderam de uma vez só, acabou afetando. Pois é, então. Não tem uma referência assim em cima no filme, nessa parte, mas você pode notar que começaram a acender todos, para ela ter começar a ter as potencialidades. Né? Tanto que na hora que ela acorda lá, o interessante é que eu olhei o olho dela, o olho muda de formas, inclusive de cores, se você olhar, ele dá uma mudança até de um olho mais primário, de um réptil, de alguma coisa, e ela dá aquela mudança de olhos, muda até chegar ao atual. Com uma rapidez, uma rapidez incrível. Por quê? Porque ela também, por necessidade, loucura, ela pega de novo o pouco ainda que ela tinha lá do CPH4, lá ela come e dá outra explosãozinha, depois ela acorda lá no hospital. Então ela dá uma segurada naquela imortalidade ainda. E ela já está com 50% nessa hora. Sim, né? Ela está com 50%. E o interessante que eu também achei foi a relação que ela acaba tendo com o Dan Hill. O capitão, por mais que seja também, ele é muito calmo, que apesar daquilo, toda aquela loucura, que ele vê todo mundo desmaiar e tal, ele olha, ela tira todas as balas, joga no chão. E ela fala... Me lembrou um pouco aquele seriado da Pantera Cor-de-Rosa, que acontece com o inspetor, né, que também é francês e tal, né, que também tem um pouco daquela... Só que o francês. Lembra? Que na verdade o inspetor também vivia quebrando a cara, né? Sim, aí... E ele fica ali sem saber o que fazer, porque ela faz tudo, na verdade, porra, né? Tá de frente com ela, que é uma potencialidade ali, né? E aí que tá, né? Ela nunca dirigiu, pega o carro do cara e sai milhão. Nossa. Esse aí fuga. Aí depois também ela começa, é interessante essa outra parte, né? Que ela começa a ver as conexões dos celulares. Sim. Com satélites, né? Com satélites. Ela vê o campo e ela escolhe exatamente o ponto que ela quer. Que é do mafioso, da conexão com o mafioso chinês, né? E ela sabe, pela história do que está acontecendo ali, porque ela consegue codificar no rádio, ela entende, né? Sim. Aí segue em frente para o hospital para buscar a droga, né? Que estão com os outros ali, né? E aí começa então aquela coisa, né? De também começar a isolar os mafiosos todos ali. Começa, né, a levar todo mundo pro alto e isola o outro, que é o comparsa do mafioso morre. Um ajudante lá. Que a gente não tem o nome dele, né? Que também acaba sendo isolado por tipo de um vidro, né? Ela faz uma barreira ali, ela forma uma barreira física, ela forma ali. O que ela usou? Ela usou as próprias moléculas do ar, ela criou uma barreira. Então, e nessa hora que ela entra no hospital, ela já está com 60% da consciência. Da consciência. Então ela pega aquela pasta azul e segue e vai embora. A gente pode ter mais alguma simbologia dentro desse contexto? Acho que não, né? Porque aí ela chega no hospital, pega a droga e simplesmente vai embora. Né? Só um fato interessante que o Dan Hill, depois que ela faz isso, tudo que ela pega a pasta, aí ela chama o Dan Hill. E ele, assustado, falou, o que ele precisa ajudar? O que ele pode ajudar? Aí ela fala assim, talvez seja um lembrete, e beija ele. Como um lembrete, aquela lembrete humano da humanidade, parece assim, ela fica mesmo com toda a consciência, ela fica um pouco com receio de perder. E aí como se foi, me deu a impressão que ela quis ele como um tanto que ela dá um beijo. Ela dá um beijo me analisando tudo, mas ela dá um beijo, porque ela acabou tendo uma relação com ele. Por mais que seja uma relação de ajuda, de confiança. Né? Ela tem uma relação de ajuda e confiança com ele. A gente não pode esquecer que a Lucy já falou também num ponto anterior, que ela já não tinha mais desejo. Sim. Ela não tinha mais atração. Exato. E então, assim, ela já está um pouco imune a essas sensações mais humanas, por isso que ela está se sentindo desumana, tá, né? Bom, enfim, aí depois a gente tem a Lucy, então, falando com o Dr. Samuel, chegando até a universidade, né? E aí ele até fala, não, você pode vir, então, isso aqui, na verdade, já está lá. E aí aquela outra pessoa pede, um dos médicos, né, pede para dar na verdade, um exemplo dessas habilidades todas que ela adquiriu, já que ela está tão assim, à frente do tempo, e ela põe a mão no ombro da pessoa e revela um monte de coisa. E é outra habilidade tão comum, né, nos dias de hoje, que é possível realmente esse tipo de fenômeno acontecer, né, Orlando? Só que ali o dela ainda é mais porque ela dá detalhes do carro que atropelou a filha do bichinho que estava pendurado. Ela deu detalhes. Porque aí vão falar assim, poxa, mas como é que ela conseguiu dar aqueles detalhes? Lembrando sempre daquela forma do inconsciente. O consciente capta mais do que a gente pensa. A gente não tem noção do que o inconsciente capta ainda.
Agora, então, nessa conversa que a Lucy depois teve com os médicos, ela falou sobre a relação que a gente amarra muito, há muitos anos, que é a relação matemática com o tempo e com o espaço, né? E que, na verdade, 1 mais 1 não é igual a 2, nessa concepção. Mas aí entra aquela questão que eu quero te perguntar também, Orlando. Pôr na fogueira um pouquinho aqui hoje. Pode pôr. Se é feito pela referência teosófica de que o universo foi feito de cores, sons e números, então a gente está dentro da história de que a possibilidade de termos realmente números espalhados na formação do universo o tempo todo em qualquer lugar é super verdadeira e incontestável. Agora ela coloca uma história aqui dizendo que se você de repente tem essa questão matemática, a ideia que se tem é de que uma hora ela é findável. E se tudo é infindável, se tudo é infinito, então essa questão não bate. Por isso que ela colocou na referência de que não existe da forma como a gente acredita. Então eu queria que você dissesse um pouco mais nessa questão aí dessa formação, se tem alguma coisa a ver, é uma viagem realmente do escritor, do autor desse filme, o que você acha que pode ser? Digamos assim, se você falar ou levar o pé da letra, já é tudo números. Tem toda uma referência numerológica para te dar, medida canônica, tudo, cabeça, tronco e membro, falange, falangeta, é matemático. Mas se você levar de um lado que não trazer, porque assim, digamos assim, a mania, eu falo sempre isso, a mania do ser humano tem assim, trazer para o consciente dele aquilo que ele acha correto para a visão dele, pequena dele, visão de 2D. Tá? O ser humano não tem nenhuma visão de terceira dimensão, nem de uma quarta dimensão. Se você for levar numa questão matemática, uma visão de número, é uma coisa que você não tem início, vem aquela teoria das cordas. Do 0 a 1 você tem uma metade, dessa metade até 1 você tem outra metade, e assim vai, você nunca chega nem no 1 e nem no 0. Numa referência, se você colocar isso, então naquela referência 1 mais 1 é igual a 2. Porque você não chega nem do 0 a 1. É verdade. Porque do 0 a 1 tem uma metade, da metade dessa metade tem outra metade, você sempre vai de metade e nunca vai chegar. Então, mas aí que tá, mas ela deixou muito claro, assim, dentro do filme, de que a única forma de existência, que comprova a nossa existência, a nossa relação de vida, é o tempo. Que se o tempo não existisse, a gente não teria a sensação de que realmente existimos aqui no contexto. Porque se você acelera aquele carro que ela mostrou, e vai acelerando, tem uma hora que você não consegue mais enxergar o carro. Então a ideia de que ela tem de tempo é esse, né? Que só é possível a gente identificar na vida se a gente conseguir fazer com que o tempo seja essa ferramenta de visão. Porque nós, o ser humano, precisa dessa noção de tempo. Nós temos essa noção de tempo, de dormir, acordar, tudo. Agora você levando lá para cima, imagina um ser que já não tem a noção de tempo. Então, que é o caso dos seres desse cara de Jacó. Exato. É um patamar de evolução, de consciência e tal, né? Até você chegar ao ponto, que é aquilo que você chama que tem na própria Cabala, em Sof. Acima daquilo é algo que do infinito. Inclusive porque se a gente for pegar esses seres mais evoluídos, a gente pode chegar até Duarte, Badagas, Duarte, Agartha, né? Que já são outras referências de tempo muito diferentes da nossa aqui, né? Sim, referências de tempo. Então, mas sempre tem uma referência de tempo. Ela até fala de usar como termo de unidade. Tempo e matéria para usar como uma forma de unidade. Dá para entender que se você levar o ponto, mas sim, 1 mais 1 é igual a 2 para o nosso mundo. Para a nossa realidade. Para a nossa realidade, 1 mais 1 é igual a 2. Mas numa realidade onde não tem início, não tem meio, não tem fim, esse 1 mais 1 talvez não seja 2. Tá? Se você levar para um ponto desse, no filme, então não dá pra gente discutir muito, porque aí já fica uma coisa de energia, de física quântica complicada para só o Hawking para falar com a gente. O que ele acharia nesse sentido aí para dar pra gente? Pois é, depois a gente tem aquela história de que a Lucy, então, ela injeta injetaram toda a droga na Lucy para conseguir atingir o 100%, né? E o Dr. Samuel também acaba questionando essa questão de que tanto conhecimento nesse momento não seria muito propício para a humanidade, quer dizer, seria um caos, né? A gente conseguir ganhar. E a gente até vê pela visão teosófica uma coisa assim muito parecida, né, Orlando? Porque muito do conhecimento que era hermético antes, e se tivesse alcançado mãos que realmente, né, mentes na verdade, que não estariam prontas para utilizar de uma boa forma, seria até para uma forma caótica, né? Então por isso que muita coisa foi revelada, não foi revelada, a gente chama de hermético, porque está fechado, não era momento de se revelar. Agora, pelo contrário, né? Porque agora é o momento de se abrir as coisas, de se passar o conhecimento, de se falar desse conhecimento, porque o momento agora, a tônica já vai sendo outra, né?
a gente já tem outras ideias aí pela frente, vem outra realidade chegando pra gente. E aí, então a gente tem, voltando ao filme, a Lucy chegando aos 70%. Então ela solta aquela energia, né, aquela matéria negra da boca, né? Sim. E ela tenta se conectar aos computadores. Então também está interessante agora, porque ela começou a modificar, ela estava explicando para os médicos, mostrando os átomos, como é que eles acontecem, Sim. e se modificando, né, à medida que falavam. Então mostrando que ela também tem domínio da própria matéria, né? A mente tem domínio da matéria. Aí depois que ela consegue se fazer negra, ela consegue atingir depois os 80%, onde toda a realidade ao redor fica branca. Aí que eu te pergunto, tem alguma coisa de simbologia nesse momento ou não? Olha, vou até voltar um pouquinho. Naquela parte que até o doutor fica com medo, que ele fala que somos movidos pelo prazer e pelo lucro. É o que você falou. E aí ela fala assim, a Lúcia responde uma coisa que a ignorância traz realmente o caos. É verdade. A ignorância vai trazer o caos. O poder também deu para entender bem o medo dele. Porque às vezes o mundo não está preparado para isso. Mas ela deixou exatamente para uma pessoa, essa pessoa ela vai deixar para ele, né? Por causa exatamente disso, por causa do medo. E aquela parte daquela procura matéria, legal, acho legal aquilo. Tem gente que não gosta, que lembra muito, me falaram que aquela cena do filme lembra muito o Venom do Homem-Aranha. Mas lembra, é verdade. Lembra a cena do Venom do Homem-Aranha. Mas ela está procurando lá, porque também, se você for ver na parte da ótica, aí tem a junção de todas as cores, tem um sentido, que eu não lembro direito. Tem a junção de todas as cores, pode dar negro, e a junção de todas as cores também dá branco, tem uma diferença que eu não lembro bem. Mas aquela está procurando matéria, ela procura energia e matéria para construir algo novo. Aí a sala fica toda branca de uma vez só, ela se isola, como se aquilo fosse o nada, é muito legal. No fundo, assim, não vejo, dá para assimilar nada em torno, assim, um pouco mais oculto. Sim, o simples fato dela estar querendo refazer tudo. Tá. Aí depois a gente consegue ver que ela atingiu os 90%, quando aquela bazuca chega e manda aquele torpedão para ela, e ela já não tá mais nem lá naquela cadeira, porque ela simplesmente tem aquela cena dela chegar e sai do perímetro da universidade, já se encontra lá na Torre Eiffel, em frente à Torre Eiffel, né? E depois começa aquelas cenas passando pro passado, ela consegue depois acessar o momento anterior, depois até chegar nas carruagens, passa pro índio, mais um pouquinho lá na frente, depois ela passa para a primeira Lucy, né, que é aquela primata, até depois ela chegar e encontrar a matéria primordial, né? Sim. Agora, eu sei que nesse contexto tem alguma coisa de simbologia legal aí. Você quer dizer alguma coisa? Tem um contexto. Na verdade, assim, todo mundo até fala em viagem no tempo. Exatamente. Você faz viagem no tempo, você pode fazer de forma consciencial. Você vai levar a sua consciência para o passado e você pode mandar vir para o futuro de forma consciente e até fazer um saque no futuro, pegar alguma coisa e passar. Você pode ir de viagem astral também, ou não? Pode, né? Pode, mas viagem astral pode sim. Pode sim, ser para o passado e para o futuro. Uma vez eu lembro do querido Antônio Carvalho falando que se você de repente vai para uma tumba de um faraó, por exemplo, faz uma viagem no tempo, vai até o Egito, e tem uma doença que naquela época existia, se você não tomar cuidado também, você também não vai saber, mas se você, depende de como é a sua viagem, você pode trazer aquela doença do passado para o presente. E sabe por quê? Por quê? Porque você também tem aquele sentido, você tem o físico no astral, você vai estar indo astralmente, mesmo que você está indo com uma consciência astralmente, você está indo para o passado, você tem a doença também tem corpos. O vírus também tem corpos. O Ademar falava, no dia que a ciência descobrir que um vírus ele tem os 4 corpos, que ele é uma inteligência, e que dessa inteligência, e que tem o corpo astral e tudo, na hora que eles descobrirem isso, estudarem isso, muita doença vai ser curada. Porque nesse ponto, então se você vai viajar, você pode realmente adquirir aquela doença para lá, mas você vai de forma consciente. Foi o que a Luz fez. Ela foi como transportou o corpo em consciência, não sei em que nível, e ela foi até lá. Tanto que aí que você vê, ela foi para a França, foi para a Torre Eiffel, que ela estava na referência, que é o primeiro lugar que ela estava, aí ela foi para Nova York, e depois ela veio até os índios. Os índios enxergaram ela. Por que os índios enxergaram? Você pode notar certa pureza, porque os índios ali no caso, o índio tem uma afinidade com a natureza. O índio tem uma afinidade com aquilo, então ele sente a natureza e tal. Então eles conseguiram ver a Lucy, por
quê? Porque eles têm essa afinidade, É interessante esse grau essa de visão. consciência. É interessante, porque acho que foi de todos os que ela passou anteriormente, ninguém percebeu ela ali. Os índios já foram bem claros, né? Eles perceberam e olharam ficar... Para os índios, aquilo foi um saque do futuro. Olha que entender. Para os índios, eles viram uma imagem do futuro e ela passou para o passado. Aí você vê numa questão de tempo. Aí se você vai numa questão de tempo, você fala, poxa, mas aquilo já tinha acontecido. E isso que é interessante quando você pensa esse negócio de passado e futuro, fala, aquilo já aconteceu. Mas ela foi naquela viagem. Então quando ela vai até ali, depois ela vai até aquele parte primordial que ela vai encontrar a Lucy. Exatamente. É uma cena muito assim... É emblemática. Emblemática, porque realmente tem aquele encontro da Lucy com ela e forma o quê? O elo. E aí, pra mim, na minha opinião, é uma parte que eu acho das mais fortes no filme. No início do filme, quando aparece a primata vê ela. E ela está falando do início da humanidade. E a primata já vê ela lá. E aí quando ela volta, digamos assim, para lá, que a primata vai encontrar ela, você vê o sentido. Aí vem aquela teoria. Deixa eu ficar um pouco mais claro para o nosso amigo internato. Então, quer dizer, na primeira cena do filme, depois que passa as células, aparece a primata. Aparece a primata. E você falou que a Lucy já encontrou a Lucy lá? Ela, na primata, ela para e olha. Você nota que a primata está tomando água e a primeira coisa ela fala, ela dá uma olhada assim. Aí eles logo cortam. Ah, tá. Então nesse momento primeiro, no momento segundo, na verdade, porque o primeiro é das células, então a gente já entende que ali a primata já viu alguma sacou ali diferente alguma coisa. Viu alguma coisa diferente. Tá. Dá pra sacar que ela vê alguma coisa diferente logo no início. Você nota pelo semblante que ela vê algo diferente. Tá. E aí volta para aquele sentido dela, volta para aquela Lucy volta para o passado e vai fazer aquele encontro com o dedo. Na pintura de Michelangelo, o que você tem Deus como homem. Criador e criatura. A Capela Sistina, né? Sim, a Capela Sistina de criador e criatura. E aí você vem num sentido, que às vezes muita gente não concorda. Muita gente fala assim, o homem é um descendente do macaco, a ciência muitas vezes fala que tem um ancestral em comum. Então, Orlando, e agora a gente também depois tem aquela outra cena final que ela atinge o 100%, bem na hora que o mafioso está apontando a arma para ele e atira. Na verdade, quando ele atira, e ela já não está nem mais lá sentada, né? Ela parece simplesmente um vazio ali. Aí, depois o capitão Del Rio, né? Acaba atirando no mafioso, o mafioso acaba morrendo na mesma cadeira que ela estava sentada antes ali, né? E os caras perguntam onde ela está, e depois a resposta é de que ela está em todo lugar, né? Está num todo, né? Então, quer dizer, ela já estava num todo antes até de chegar aí, né? Nesse ponto. No ponto todo, ela já estava se unindo com um todo. O pouco que ficou ainda foi aquela parte do computador. Ainda que ela estava fazendo, porque como ela ia passar toda a informação pro médico, lá pro doutor, o que ela fez? Ela surgiu de um pendrive, mais ou menos dessa altura. Poderoso, né? Poderoso, com todas as informações. E ali eu vejo assim, ela escolheu bem a pessoa que ela ia passar. Porque o que ele vai fazer? Ele vai ter que dar essas informações aos poucos. Porque ela deu informações ali, ela tinha muita coisa para falar. Então ele vai dar as informações aos poucos. Então a última parte, mais ou menos, ela dá aquilo para ele, que ele até fica meio sabiado, ele pega, quando pega, ela desintegra pro total. E ela toca o telefone lá e responde pro Daniel. Ela está em 100%, ela está em todo lugar. Está em todo lugar. Porque ela fez o que? Ela voltou a fazer parte do todo. É como se fosse assim, eu vi esse filme e vi assim, olha, às vezes o ser humano precisa de um empurrão. Então Deus não deixa a deriva a humanidade. As hierarquias que você está falando, eles não vão deixar o ser humano à deriva. Muitas vezes muito ser humano gostaria disso, falar, não, eu mando, eu faço, que esse é o sentido do ser humano. Ele achar que ele está sozinho, que ele faz tudo, não. Então ele não deixa a deriva. De repente nesse filme vai mostrar o seguinte, precisava de um outro empurrãozinho. E a pessoa, digamos, mais acessível, talvez por um motivo ou outro, não se sabe, não se deixou definido isso no filme. No filme pareceu por mais, foi uma coincidência, mas nunca tem coincidência, foi a Lucy. Então talvez ela estivesse preparada para poder passar isso, ou ela atingir, porque até o médico falou naquela parte que ela está operada, que não sabe como ela morreu. Porque pela quantidade de droga ela poderia ter morrido. É verdade. Estranho que ela não morreu. É verdade, estranho que ela não morreu. É exato, então parece que somente nela faria, nas outras mulas, se estourassem não ia acontecer isso, os caras iam morrer. De repente o grau de consciência dela, mesmo que ela não soubesse, fosse o suficiente para poder absorver aquilo.
E aquilo foi um pontapé no final do filme, que termina com uma música lindíssima, que eu não consegui ver lá pelo computador, ficou um pouco difícil ver qual que é a música, né? Mas termina com uma música lindíssima de fundo. Então, você me falou agora de uma coisa que eu fiz uma referência agora também que é interessante, porque quando o Avatar vem para cá, nem sempre ele está muito disposto a trabalhar, né? Na verdade, aquele impulso que ele veio determinado para cumprir, né? Aquela história determinada da humanidade. Você vê que ela foi arrastada mesmo para fazer isso, né? Para entregar pasta, para chegar com o resultado. Se for fazer uma analogia, é interessante mesmo isso, né? Porque ela não foi livre de espontânea vontade, ela foi obrigada a pegar essa bendita chave, esse código, para conseguir abrir essa pasta, que nada mais é que o conhecimento, né? Em forma de droga ali. Sim. E depois dos 20%, ela passou ela falou para um fim, ela passou a ter uma ideia, um fim. E ela, com a pesquisa que ela viu, que ela encontrou doutora, então ela falou, olha, ela viu como se aquele fosse o porta-voz dela. Então ela teve coisa que ela podia fazer o quê? 100% ela podia só pegar as drogas, tal, mas ela se preocupou em passar o conhecimento. Que ela falou que o caos é gerado pela falta de consciência. Porque até o Dr. Samuel Norman, no começo do filme, ele fala que a célula teve duas opções. Ou ela se torna imortal, ou ela passa o conhecimento, mas só que se passar o conhecimento, ela já não é mais imortal, ela vai morrer, por isso que ela tem que passar esse conhecimento, porque é a única forma de multiplicar e continuar vivo, né, tudo isso. Então a gente faz uma analogia com o Criador, que ele fez exatamente isso, né, do todo, do primeiro ponto, ele forma o relativo, o absoluto, forma o relativo, que somos todos nós, para ganhar exatamente consciência e levar de novo para o absoluto. Né? Exatamente. Para um dia se tornar uno também. O uno de volta, que ele sabe de tudo, mas ele quer experiência. Então ele passa. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não queria. Tá, mas você é parte dele. Então você queria exatamente isso. Então, cada um de nós quer isso. Exatamente, eu acho muito importante essa parte, porque é o seguinte, muita gente não acredita em nada disso. Essa conversa para muita gente é babaquice, papo furado, né? É conversa para boi dormir, babá. E tem muita gente que não acredita mesmo em Deus. Ela fala, a gente é fruto de uma inteligência, por quê? E que raio de inteligência é essa e por que estamos aqui? Esse filme e essa analogia que fizemos aqui, na verdade com o contexto teosófico, mostra um pouco disso nessa resposta, né? Porque muita gente fala, bom, viemos então buscar inteligência para o todo. Sim. Se ele que nos criou, por que ele ainda precisa de inteligência? Nós viemos trazer a experiência, e nós fazemos parte do todo, e como todo a gente queria isso. A gente quis a experiência. Então é exatamente essa ideia, né? O todo, o absoluto, ele não está tão absoluto assim, você precisa dessa consciência de volta para ele, porque ele está absorvendo tudo isso e crescendo junto, não é isso? Sim. Então por isso, aí que existe uma lógica do absoluto, que é o primeiro ponto, que é o Criador, ter formado os relativos, que na verdade o segundo ponto já é relativo, porque guarda relação com o absoluto. Por isso que a gente até fala, né, que e até o próprio Ademar Ramos e também o saudoso Antônio Carvalho também já falava, que tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia é relativo, porque faz parte do universo que somos. Sim. Nós somos relativos, então nada pode ser absoluto, nem pode ter verdade absoluta. Então, através de toda essa relatividade, desse mar de relatividade com experiência, que se vai para o absoluto de novo e se ganha grandiosidade, né? É uma visão muito bonita, realmente. É uma visão bonita. E no final do filme tem aquela frase final, que ela fala, a vida foi dada há bilhões de anos, e agora já sabemos o que fazer com ela. O que é? Você tem que ganhar 100% de consciência. Quando você ganhar 100% de consciência, você já vai estar fazendo parte do todo. E é essa informação. Então você veio para poder fazer exatamente isso. Você tem que ganhar. Foi dada há bilhões de anos e você já sabe o que fazer com ela. O teu caminho é esse, você buscar a consciência. Você buscar a consciência. A mensagem por si só já é maravilhosa, né? Porque, como eu falei no começo, né? As pessoas às vezes buscavam no filme um novo super-herói, uma forma de aventura diferente e tal. Mas na verdade, com esse contexto, com essa filosofia, até com esses conhecimentos um pouco mais da física quântica, eu acho que isso ilustrou bastante o potencial, quanto de potencial nós temos e não trabalhamos, né? Sim. E não estamos preocupados em buscar também, né? Nós falamos de dois potenciais, você até depois colocou no Tocando Oculto, aquele da identidade Burn. Sim. Isso, aquilo é maravilhoso. É para todo mundo ler aquilo que você colocou, dá uma olhada, não achar que aquilo é besteira, porque não é besteira. Não é besteira, não. Tá, essa parte de inconsciente, de tudo, é uma visão, porque você começa a treinar isso. O Ademar treinava muito, o Ademar Ramos treinava muito isso, que ele falava, no final do dia você começa a prestar atenção em tudo que você vê. Você começa a olhar os detalhes e no final do dia você faz uma recapitulação. Você começa a fazer tanto isso que fica automático.
Então você, quando quer lembrar de alguma coisa, você fala, tal coisa, então vem aquilo. E aproveitar o inconsciente, aproveitar a visão periférica, que nem ele também ensinou, que isso também funciona. Legal. E tem vários filmes, Fred, que às vezes tem, se você quer um filme só de herói, aí você vai ver Vingadores, essas coisas, mesmo Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, por aí Quarteto Fantástico, por aí vai. Ou mesmo. Agora, se você quer, às vezes, um pouco de fundo, tem vários filmes. Tem Nárnia, toda a trilogia, aquela informação daquele leão, não é Aslan, não é à toa. Você tem Nárnia, você tem inclusive... Senhor dos Anéis também? Senhor dos Anéis. Você tem inclusive Star Wars, Guerra nas Estrelas, que é maravilhoso, nesse sentido de informação do oculto, de informação de Cavaleiro Templário, tem muito. Tem muita coisa, e mesmo do Senhor dos Anéis, aquilo lá, aquela parte dos magos é impressionante, dos anões, as referências são ótimas. Isso é uma coisa para a gente conseguir aprimorar e desenvolver isso num outro tema, né? Porque realmente merece isso. Bom, Nando, eu vou deixando aqui as considerações finais aqui desse programa Tocando Oculto, aqui falando hoje sobre o filme Lucy. E eu quero que você se apresente então aos convidados aqui, ao pessoal do Espaço Tocando Oculto, dizendo, né, das suas atividades, onde as pessoas te encontram. E fique à vontade então, que o espaço é teu. Vamos lá. Eu agradeço, Fred, por você dar essa chance, mais uma, que a gente já fez isso daí uma vez. E eu trabalho muito com essa parte. O que acontece? Eu sou master em PNL, sou formado em marketing e propaganda. Então eu acabei fazendo uma junção disso, e lógico, meu estudo de teosofia na eubiose. Então eu acabei fazendo uma junção disso, eu vejo sempre que tem uma relação. Então eu faço palestras motivacionais em empresas também, com questão dessa parte mesmo de marketing e tudo, usando informações de temperamento, usando informações de PNL, que é muito legal, que a pessoa usa, e também faço palestras. Uma das palestras que eu estou desenvolvendo também é a parte de você trabalhar a sua esfinge, de uma forma que é exatamente trabalhar suas tendências negativas e positivas, você trabalhar as skandhas e nidanas, para quem não conhece, mas é uma maneira de você trabalhar e se aprimorar, ganhando consciência. Muito legal. Também muito disso daí, dessa parte, e logo também tem uma outra palestra, a astrologia dentro do tarô. É bacana, muito Porque legal. essa daí muitas vezes a pessoa pensa que não tem relação nenhuma, mas você tem dentro do tarô, você tem uma astrologia. Você tem número e tudo. E essas coisas que eu faço, querem entrar em contato comigo, depois eu passo o e-mail para vocês, não tem problema nenhum. Não, vai ficar aqui embaixo do GC. Você então passa isso com o e-mail e entra em contato comigo para poder fazer essas informações de palestra, vou no espaço, tudo, e também dou cursos, não tem problema. É bacana, então vale a pena a gente depois conferir um pouco mais sobre o Orlando de Freitas com vocês, então, aí falando sobre ocultismo e muita coisa bacana, inclusive sobre o tarô, né? Você tem um conhecimento bacana, ele aprimorou bem essa técnica do tarô, com o professor Ademar Ramos, então vale a pena o pessoal conferir, né? Excelente professor, você conheceu bem. Bom, pessoal, então ficamos por aqui com esse Tocando Oculto e esperamos voltar a vê-los em uma outra ocasião com temas novos, tá bom? Fiquem com a gente.